Boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou aqui tecer algumas reflexões sobre disciplina com vocês. Vamos responder a algumas perguntinhas sobre disciplina. Primeiro, o que é disciplina? Por que disciplina é importante? Como ser mais disciplinado? Quais erros me fazem menos disciplinado? E também como ajudar pessoas que são indisciplinadas. Gente, o que é disciplina? Tá? Disciplina. A raiz da palavra disciplina é a mesma raiz da palavra discípulo, por exemplo, ou da palavra discente. Talvez você já tenha visto que existe o corpo docente, certo? Tem o corpo docente numa escola, que são os professores, e nós temos também o corpo discente, que são os alunos. Discípulo, discente, disciplina. Isso tem a ver com a posição de aprendiz. Então, a pessoa que é disciplinada, ela de certa forma se posiciona na vida como um aprendiz. Eu acho que uma das principais diferenças entre você ser um mestre e você ser um aprendiz é a seguinte: a principal diferença entre você ser um mestre e um aprendiz é que um aprendiz tende a obedecer, enquanto um mestre tende a ensinar, correto? Agora, quando a gente fala de uma pessoa disciplinada, ela é uma pessoa que ela é uma boa aluna. Como assim uma boa aluna? Ela é uma boa aluna de um certo mestre. E esse mestre tende a ser... O mestre são os planos de longo prazo da pessoa. Quando eu falo em pessoa disciplinada, a primeira imagem que vem na cabeça de muitos de vocês é aquela pessoa que acorda cedo, que faz exercício físico, que lê muitos livros todo ano, a pessoa que repete as mesmas coisas todo dia, que acorda cedo. Por que a gente associa isso à disciplina? Você já viu aquele filme, o do Rocky Balboa? Ou você já viu qualquer filme de super-herói em que existe uma fase de treinamento do super-herói? Nessa fase, a gente vê ali uma sequência de imagens e cenas que remetem à disciplina. O personagem está treinando, batendo num saco de pancadas, está subindo e descendo as escadas de um prédio, está malhando com muita disciplina, repetindo isso por muitos e muitos anos. Por quê? Porque quando a gente vê o personagem de um filme fazendo isso, a gente está vendo ele se comprometendo com algo que está longe, que está no longo prazo. Então, o que é uma pessoa disciplinada? É uma pessoa que está muito comprometida com algo que está longe dela. Aí você me pergunta, por que disciplina é importante? Ora, a resposta é muito simples. Se os seus planos de longo prazo são importantes, se os seus planos de longo prazo são importantes e eles não podem ser concretizados agora, então você precisará de disciplina. Pensa em algum plano de longo prazo que você tem. Eu tenho um plano de longo prazo que pode ser, vou colocar aqui, né? Um plano de longo prazo é formar uma família. Ou pode ser, criar os seus filhos, formar uma família. Um plano de longo prazo pode ser juntar o meu primeiro milhão. Nossa, ia ser bom. Um outro plano de longo prazo pode ser abrir uma empresa. Ou ter uma empresa de sucesso, né? Outro plano de longo prazo pode ser aprender chinês. Digam aí os planos de vocês de longo prazo. O que tem aí na lista de vocês? A gente tem planos de longo prazo. Todo mundo olha para o futuro esperando alguma coisa do futuro, correto? Você não olha para o futuro esperando que o futuro seja só uma repetição do que está acontecendo agora na sua vida, né? A não ser que você esteja um pouco deprimido, você olha para o futuro esperando algo bom do futuro. Agora, todas essas coisas aqui, e vocês podem reler comigo, elas são objetivos de longo prazo que exigem ações no curto prazo. Ações repetidas no curto prazo. Ações repetidas
frequentemente no curto prazo vão gerar esse resultado sólido no longo prazo. Geralmente, o que torna uma pessoa admirável são duas coisas: as qualidades do seu caráter e, em segundo lugar, as conquistas derivadas da disciplina. Então você olha para alguém e admira aquela pessoa e você pensa assim, por que eu estou admirando essa pessoa? Porque, primeiro, ela tem certas qualidades do caráter. O que são qualidades do caráter? São hábitos positivos que se mostram, que tem um aroma, correto? Então você conversa com alguém que é muito gentil, que é muito solícito, a pessoa está sempre querendo te servir alguma coisa, ou perguntando como é que você tá, se preocupando com o seu bem-estar, se você está confortável. Você olha para essa pessoa e você admira ela. Por quê? Por causa do caráter dela. O que é o caráter? É um conjunto de bons hábitos. Qualidades do caráter são um conjunto de bons hábitos que exalam um certo aroma quando você está convivendo com os outros, né? Agora, você entende que é impossível conquistar qualquer uma dessas coisas e até coisas mais simples. E também é impossível ter bons hábitos de caráter que soltam um cheiro agradável sem disciplina? A pergunta que a gente tem que responder agora é como ser mais disciplinado, beleza? Eu vou tentar responder essa pergunta para vocês olhando para o que é o contrário de ser disciplinado. Qual é o contrário de ser uma pessoa disciplinada? Algumas pessoas podem dizer que o contrário de ser disciplinado é ser indisciplinado. E é verdade, mas eu quero que você diga outra palavra. Porque o contrário de ser disciplinado é ser impulsivo. E é aí que mora o segredo para você entender a disciplina. O contrário de ser disciplinado é ser impulsivo. Você pode saber que uma pessoa não é disciplinada quando ela demonstra, expressa muita impulsividade. É impossível ser disciplinado e impulsivo ao mesmo tempo. Vocês querem dicas para ser menos impulsivos? Bom, a primeira de todas as dicas para ser menos impulsivo, vou até botar o número aqui, é: você precisa se vigiar. Ou, em outras palavras, vigiar a sua impulsividade. Quando você tem uma baixa autoconsciência, você tem muito mais chance de ser impulsivo. A autoconsciência nada mais é do que a sua capacidade de se vigiar, estar consciente do que está sentindo, pensando e querendo. Agora, se você quer ser disciplinado, você tem que começar sendo menos impulsivo. E para ser menos impulsivo, você precisa vigiar a sua impulsividade. Os estímulos competidores nada mais são do que os estímulos que competem pela sua atenção. Correto? Agora imagina que, em vez de eu estar nessa sala, simplesmente agora, eu e o meu notebook, o meu notebook, um celular que está ligado com as notificações aparecendo, tem uma pessoa passando do lado de fora e fazendo barulho, tem uma música tocando, tem um cachorro pedindo comida. Eu tenho aí pelo menos 5 estímulos competidores que competem pela minha atenção. O que acontece quando eu tenho vários estímulos competindo pela minha atenção? Eu fico estressado e eu fico alerta. E estando alerta, eu simplesmente resolvo o estímulo que está mais me incomodando, ou que está mais chamando a minha atenção. Então, é o celular bipando, eu vou olhar a notificação e pronto. Entendeu? Uma pessoa menos impulsiva ou mais disciplinada, ela remove os estímulos competidores da sua vida. Um terceiro modo de ser menos impulsivo é que você defina uma estrutura para o início e o fim do dia. As pessoas mais disciplinadas, elas entendem que a forma como você começa o dia, assim como a forma como você termina o dia, são importantíssimos para definir se aquele dia foi bom ou ruim, se aquele dia funciona ou não funciona. É muito normal que um dia que comece acelerado, desorganizado, caótico, siga assim pelo resto do dia. Mas também é uma regra que o dia que começa organizado, disciplinado, tende a se manter assim também. Você define uma sequência de passos que você vai fazer todos os dias de manhã, todos os dias de noite.
Por quê? Porque você vai colocar o seu cérebro, o seu corpo, de uma forma organizada e vai colocar eles na expectativa desse dia. Você vai alinhar os eixos, você vai fazer a manutenção do carro antes de colocar ele na estrada. Se a primeira coisa que você faz no dia é pegar o celular, olhar as redes sociais, especialmente se você pega e vai olhar as redes sociais, WhatsApp, Instagram, e a última coisa que você faz antes de dormir é olhar o WhatsApp e o Instagram, provavelmente não dá pra dizer que você é uma pessoa disciplinada, tá? Dei aqui essas 3 dicas pra vocês e eu acho já que está maravilhoso. O que mais que eu posso dizer pra vocês que ajuda a ser menos impulsivo? Essa dica é muito boa, tá? Você deve praticar dizer não a si mesmo. Você deve sempre escolher toda semana algo para dizer não essa semana. Então, vamos dizer assim, ó, vamos chamar de o não da semana. Vamos chamar de o não da semana. O que é isso, gente? Você tem que entender que a sua capacidade de ser menos impulsivo ou mais disciplinado é a capacidade de você refrear, segurar, inibir impulsos automáticos que você tem. Certo? Então, assim, vamos imaginar uma pessoa que é super disciplinada. O Joel J, por exemplo, vocês devem seguir lá no Instagram, o Joel J é ótimo. Ele é um atleta e ele acorda às 5 da manhã para treinar. E ele já gravou vários vídeos falando sobre isso, né? Ele acorda às 5 da manhã sem nenhuma vontade de pedalar ou de nadar. Certo? Ele acorda de manhã e o primeiro pensamento que ele tem é: vou ficar na cama. O primeiro pensamento da pessoa disciplinada não é: uau, mais um dia em que eu posso ser o campeão da minha vida. O pensamento da pessoa disciplinada, que tem disciplina, é: que preguiça, vou ficar na cama. A diferença da pessoa disciplinada e da indisciplinada é a capacidade da pessoa disciplinada de dizer não para ela mesma. Então a gente pode praticar essa capacidade de dizer não para nós mesmos. Como? Escolhendo toda semana alguma coisa que a gente deseja para dizer não. Essa capacidade de inibir impulsos só se pratica dizendo não para os seus desejos. Toda pessoa disciplinada é uma pessoa que tem muita prática em dizer não para si mesma. Primeiro, que ela faz esse passo número 2 para não fazer com que a vida dela seja ainda mais difícil, né? Porque se o seu ambiente, o seu ambiente virtual, o seu ambiente de casa dificulta e está sempre competindo pela sua atenção, vai ser ainda mais difícil ser disciplinado. Agora, a pessoa disciplinada, além de ter um ambiente muito bom, que ajuda ela a bloquear competição de outros estímulos, e além de ter uma rotina matinal e noturna, não adianta, não tem como fugir disso aqui. Ela tem uma capacidade psicológica, quase como um superpoder que ela desenvolveu, que é esse poder de dizer não para si mesma. Chato, né? Mas é isso aí, é chato mesmo, mas é o que tem que fazer, certo? O que ajuda nessa prática de dizer não para as coisas? É você escolher coisas mais fáceis primeiro e ir aumentando o nível. E também você pensar no fruto que você vai colher lá na frente. É você ser capaz de pensar que lá no fundo isso vai me tornar uma pessoa mais disciplinada, que isso vai me tornar uma pessoa melhor para os outros, certo? Agora vamos lá. A partir disso que eu falei, eu acho que você já consegue ter uma ideia dos erros, né? Porque quais erros fazem você ficar menos disciplinado? O contrário disso aqui. Vamos para uma pergunta mais interessante. Como ajudar pessoas indisciplinadas? Essa pergunta é boa. Sempre quando a gente fala de ajudar pessoas, você tem que começar lembrando que você não tem superpoderes de influência nos outros. As pessoas não mudam porque você quer que elas mudem. Agora, existem formas sim de influenciar as pessoas para que elas sejam mais disciplinadas, e você já sabe o que eu vou escrever aqui, porque a mais óbvia é que você seja uma pessoa disciplinada, tá?
Por quê, gente? Porque é o seguinte, nem todo mundo acredita no que você fala. Nem todo mundo leva a sério o que você fala, mas todo mundo leva a sério como você vive. Eu vou até escrever aqui para você anotar. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer, cara? A gente precisa viver da forma correta. Da forma que a gente precisa agir como a gente prega, né? Praticar o que a gente prega. Mostrar na prática o que a gente fala na teoria. E isso, por si só, já é um baita incentivo para todo mundo em volta de você, tá? Agora vamos para a segunda dica. É o seguinte. Você pode ajudar pessoas indisciplinadas, não julgando o motivo da sua indisciplina. É muito comum que a gente fique com ranço, com raiva da pessoa indisciplinada, porque você olha pra ela e pensa assim, nossa, essa pessoa é uma preguiçosa, ela não quer nada da vida, ela acha que a vida é só comer e beber e dormir, essa pessoa não tem perspectiva, é uma pessoa que parece um bicho, e você consegue fazer vários julgamentos na sua cabeça sobre por que essa pessoa é assim, e que visão de mundo deturpada ela tem, e como ela não é nada ambiciosa e não quer nada da vida. Só que isso só afasta você da pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente está lidando com uma pessoa indisciplinada, o nosso tom de voz vai ser ríspido. O nosso tom de voz vai ser julgador. Né? Então, eu sei que tem muitas pessoas que lidam assim com os pais. Então, você vê que a sua mãe, por exemplo, não tem a disciplina de, sei lá, fazer exercício todo dia ou de estar cuidando de uma certa dieta. E aí você, às vezes, pode ser duro na forma como você fala. Diz assim, olha, mãe, o que tem que fazer é isso, você não tá sabendo fazer, e você tem que criar vergonha na cara e fazer logo. A gente tem uma boa intenção de ajudar a pessoa indisciplinada. Mas muitas vezes, por causa do nosso julgamento, do que a gente acredita que é o motivo pela qual ela é indisciplinada, a gente não sabe falar com caridade, com gentileza, com mansidão, né? A gente acaba julgando muito. A terceira dica é o seguinte. É associar disciplina com um objetivo. Muitas pessoas querem que os outros tenham uma rotina, sejam disciplinados, entrem na linha, vamos dizer, mas não explicam o porquê. Não explicam por que aquilo, para onde aquilo está levando a pessoa. E aí fica uma coisa sem sentido. É como uma mãe que depois que o filho já fica mais velho e já consegue entender as coisas, não explica para o filho por que ele deve dormir cedo, por que ele deve estudar, mas simplesmente diz que ele tem que obedecer à mãe e estudar. É verdade que ele tem que obedecer à mãe. E até uma certa idade, nem que você explicasse, a criança não ia entender. Mas depois de uma certa idade é interessante que você explique, tá? E explicar não significa que a criança vai ter chance de convencer você do contrário, ou de negar o que você está dizendo. Mas explicar para que ela entenda que existe uma relação entre ser disciplinado e ter um certo resultado na vida. E a mesma coisa vale quando você está lidando com uma pessoa adulta. Você tem que descobrir o que essa pessoa deseja. O que ela deseja para a vida dela que só poderia ser alcançado com disciplina? O que a pessoa deseja que só poderia ser alcançado com disciplina? E em vez de falar da disciplina, fale desse desejo. Então você quer deixar uma pessoa com vontade de ser disciplinada? O segredo é você não falar sobre disciplina, mas falar sobre onde a disciplina leva essa pessoa. A disciplina é só o veículo que vai me levar até um certo lugar. Nesse certo lugar, o que tem? Como que é a vida de uma pessoa disciplinada? O que significa isso? O que esse superpoder permite que você alcance? Essa é a pergunta. O que esse superpoder permite que você alcance? Legal? É disso que eu tô falando e é isso que eu quero que vocês espalhem por aí. Gente, agradeço muito a presença de todos vocês. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.